Imagine os picos nevados das montanhas no Equador, onde a mais de 5.000 metros de altura seu fôlego pode congelar. Essa é a Quênia, e ela é diferente do que você pensa. Agora, acrescente a essa cena milhões de flamingos cortando as águas do lago Nakuru. E não, isso não é uma imagem de algum calendário exótico, é a realidade que o aguarda em um único país. Esqueça os estereótipos comuns, pois aqui até sacolas plásticas são proibidas. Sim, você não ouviu errado. A Quênia não é apenas vida selvagem e safaris. É um lugar onde antigas tradições se confrontam com desafios modernos, e a beleza natural se transforma em verdadeiras iniciativas ecológicas. E tudo isso em um país que está pronto para desafiar suas expectativas. Pense por um segundo. No Quênia vivem mais de 40 grupos étnicos, e cada um deles é como um universo à parte, repleto de seus próprios costumes, línguas e trajes tradicionais. Você já viu como a tribo dos Maasai dança sob os sons dos tambores, vestindo suas peles vermelhas vibrantes? Ou como o povo Dogod faz padrões incríveis em seus chapéus? Isso não são apenas imagens para o Instagram. É uma história viva que você pode tocar, sentir e até ouvir. Cada povo aqui, do Samburu aos Luvia, traz algo único para a rica cultura mosaica do país, tornando o Quênia um dos lugares mais culturalmente diversos do mapa mundial. Vou ser direto. Se você quer ver como os costumes de antigas tribos se entrelaçam com as realidades modernas, precisa visitar este lugar. O Quênia não é apenas natureza selvagem e safaris, mas também um verdadeiro tesouro cultural, onde cada canto pode contar sobre suas raízes. Aqui não vivem apenas pessoas, vivem histórias que aguardam para serem contadas. Portanto, se você acha que sabe como é a cultura africana tradicional, o Quênia certamente vai desafiar todas as suas concepções. Não é apenas uma excursão, é uma imersão em um caleidoscópio vibrante de vida, onde antigos costumes se fundem com novas tendências, e cada tribo é um mundo à parte com rituais e crenças únicas. Então, pegue sua mochila e prepare-se para uma invasão cultural. Aqui você com certeza não vai se entediar. Quando se trata de idiomas, o Quênia é uma verdadeira bomba linguística, pronta para explodir a qualquer momento. Os dois idiomas oficiais, o Swahili e o inglês, são apenas a ponta do iceberg. Na verdade, aqui se fala uma infinidade de dialetos que podem chocar até mesmo o poliglota mais experiente. Cada povo, desde os Masai até os somalis, tem seus próprios dialetos, e se você acha que vai conseguir se virar apenas com o inglês, está muito enganado. Por exemplo, quando ouvi as pessoas se comunicando em Lúria, simplesmente não conseguia acreditar nos meus ouvidos. Era como ouvir uma sinfonia. Cada sotaque, cada entonação parecia se unir em uma melodia que não pode ser reproduzida em outras línguas. Não são apenas palavras, é uma verdadeira identidade cultural codificada em cada som pronunciado. A língua aqui não é apenas um meio de comunicação, mas uma forma de transmitir tradições, histórias e costumes que existem há séculos. Por exemplo, algumas palavras em Swahili carregam conceitos inteiros que são difíceis de traduzir para o inglês. É como tentar explicar o que é alma em uma língua onde esse conceito simplesmente não existe. Os quenianos se orgulham de seu patrimônio linguístico, e isso não é apenas um orgulho trivial. Em cada frase pronunciada em um dialeto local, sente-se a força e a profundidade que não podem ser ignoradas. Portanto, se algum dia você estiver no Quênia, não hesite em perguntar sobre o significado das palavras, mesmo que isso pareça engraçado. Não é apenas uma conversa, é uma oportunidade de tocar uma cultura que pulsa como um rio que não conhece margens. E sim, se você quiser ser entendido, aprenda pelo menos algumas frases em Swahili. Não é apenas útil,
Isso elevará seu status aos olhos dos locais. E acredite, você não vai se arrepender do tempo investido no aprendizado. A montanha Quênia é realmente uma visão impressionante. Imagine só, você está na linha do Equador, onde o sol brilha tanto que dá para fritar um ovo, e a poucos quilômetros acima de você se ergue o pico coberto de neve. Não é apenas uma montanha, mas sim uma verdadeira anomalia da natureza, capaz de provocar a inveja de qualquer alpinista. Sendo a segunda montanha mais alta da África, ela se torna um símbolo do Quênia e objeto de adoração para as tribos locais. Ao seu redor giram lendas e mitos, como abelhas em torno de uma colmeia. Para alguns povos, como os Kikuyu, a montanha é um lugar sagrado, símbolo de força e unidade. Eles acreditam que os espíritos dos ancestrais habitam suas encostas, e se você deseja receber uma bênção, é melhor não desconsiderar essa tradição. Por que arriscar? Os moradores locais frequentemente sobem ao cume não em busca de recordes, mas para honrar seus antepassados e obter satisfação moral. E agora, sejamos sinceros: a montanha Quênia não é apenas um local para os amantes de aventuras. Se você espera alcançar seu pico, prepare-se para um verdadeiro desafio. A altura ultrapassa 5.000 metros e acredite, não é um passeio no parque. O vento gelado e o ar rarefeito podem torná-lo tão vulnerável quanto um gatinho em uma banheira. E ainda assim, quando você chega ao topo e olha para baixo para as vastidões infinitas, essa sensação é indescritível. É como se você estivesse na borda do mundo, onde o céu encontra a terra, e percebe que cada gota de suor, cada esforço, não é apenas um sacrifício, mas parte de algo maior. Nesse contexto, a montanha Quênia se transforma em um verdadeiro símbolo de luta e conquista, capaz de inspirar até os mais indiferentes. Então, se você decidir viajar para o Quênia, não se esqueça da montanha. Ela não é apenas um pano de fundo para suas fotos, mas sim um gigante majestoso que exige respeito e admiração. Quando você pensa na Quênia, não vem à mente apenas a vida selvagem e as montanhas deslumbrantes, mas também seu status como o berço arqueológico da humanidade. Se você não sabia, nesta terra foram encontrados alguns dos restos mais antigos de nossos ancestrais. E não estamos falando de meras 200 ou 300 mil anos, mas de milhões. Exato, você não ouviu errado. Isso significa que a Quênia não é apenas um país com paisagens bonitas, mas um lugar onde você pode literalmente tocar as origens da humanidade. As descobertas em locais como o desfiladeiro de Olduvai nos fazem refletir sobre como evoluímos e o que fazíamos milhões de anos atrás. Pense só, aqui, talvez, nossos ancestrais andavam, colhendo frutas e caçando mamutes. E isso não é apenas uma fábula, são fatos confirmados por milhares de achados. Arqueólogos, como detetives, desenterram a Terra em busca de pistas de um passado distante. E é aqui que começa o verdadeiro jogo da mente. Você consegue imaginar como é cavar no solo e encontrar ferramentas que podem ter pertencido aos nossos longínquos antepassados? É como abrir uma caixa de segredos que espera sua vez de ser revelada. Mas, sabe, apesar de todas essas descobertas, a Quênia nem sempre recebe a atenção que merece, e isso é triste. Os habitantes locais, claro, se orgulham de seu patrimônio, mas muitos turistas, infelizmente, passam batido, olhando apenas para safaris e praias, como se isso fosse tudo que o país tem a oferecer. Não se esqueça, toda vez que você pisa nesta terra, você não é apenas um turista, você é parte de uma grande história que toca as raízes da humanidade. Então, se estiver na Quênia, não deixe de visitar os sítios arqueológicos. Isso não é apenas fascinante, mas uma revelação que pode mudar sua percepção do mundo. Assim como o Monte Quênia, essas antigas descobertas exigem respeito e compreensão.
Quando se fala sobre a costa do Quênia, não dá para deixar de mencionar a mistura de culturas que impressionará até mesmo os viajantes mais experientes. É surpreendente como nessa pequena parte do mundo se entrelaçam influências africanas, árabes e indianas. Veja, por exemplo, as cidades de Lamu e Mombasa. Sua arquitetura é uma verdadeira sinfonia gastronômica de estilos, onde elementos tradicionais árabes se encontram com padrões indianas, enquanto os motivos africanos locais criam um visual único. Entre no centro histórico de Lamu e observe as casas construídas com pedras de coral. Elas parecem contar histórias sobre milênios de interação entre diferentes povos. Mas não é só a arquitetura que revela essa rica herança cultural. Mergulhe na culinária local. Pratos como ugali e samosas não são apenas comida, são experiências culturais que você não encontrará em nenhum outro lugar. E quanto às roupas, a costa do Quênia é um mercado onde você pode encontrar lenços e tecidos vibrantes que parecem gritar: estamos aqui, somos coloridos, somos únicos. A cultura Swahili, que se formou aqui ao longo dos séculos, é um testemunho vivo de como diferentes povos podem coexistir e criar algo novo. E aqui vai uma pergunta: por que, estando no Quênia, muitos turistas se concentram apenas em safaris e praias? Será que os tesouros culturais, tão facilmente acessíveis, passam despercebidos? Enquanto você aproveita as praias de areia branca e o mar quente, pense que por trás do horizonte estão escondidas milhares de histórias esperando para serem descobertas. Portanto, se tiver a oportunidade, não passe batido. Explore a costa do Quênia e você perceberá que não é apenas um lugar para relaxar, mas o coração cultural que pulsa no ritmo da diversidade. Quando se fala sobre o Quênia, não se pode deixar de mencionar seu título de berço dos campeões mundiais de maratona. Se você pensa que correr rápido é fácil, com certeza não conhece a tribo dos Kalenjin. Esses caras não apenas correm, eles fazem isso de um jeito que nem os melhores carros esportivos conseguem acompanhar. Eles consistentemente quebram todos os recordes nas maiores competições, incluindo as Olimpíadas. Pessoalmente, quando vi pela primeira vez como eles treinam, pensei: será que há algo especial no ar por lá? E não é à toa. A altitude em que os Kalenjin vivem é de aproximadamente 2.000 metros acima do nível do mar. Nessas condições, o corpo se adapta como se estivesse se preparando para uma batalha contra si mesmo. Os corredores locais não apenas completam maratonas, eles fazem isso com uma leveza que faz parecer que estão voando. Correr para eles não é apenas um esporte, é um estilo de vida, uma filosofia, onde cada corrida é um passo em direção ao autoconhecimento. As maratonas aqui não são apenas competições, mas quase um ritual, onde cada participante busca não só a vitória, mas também o seu recorde pessoal. Pense sobre como é correr 42 quilômetros, com montanhas atrás de você, como se estivessem te incentivando, e à frente, a linha de chegada, onde aplausos e prêmios te aguardam. No Quênia, correr não é apenas um hobby, é parte da cultura que permeia todas as camadas da sociedade. E sim, até mesmo aqueles que nunca estiveram na linha de partida podem te contar o quão importante é ser rápido. Então, se você decidir viajar para o Quênia, não se limite apenas às praias e safaris. Reserve um tempo para aprender sobre a cultura da maratona, converse com os corredores locais, ouça suas histórias. Você pode descobrir que por trás de cada vencedor há não apenas treinamento, mas uma vida inteira repleta de dificuldades e conquistas. Em resumo, se você busca inspiração, o Quênia e seus campeões são um ótimo ponto de partida. Quênia não é apenas maratonas e paisagens deslumbrantes, mas também uma verdadeira vida selvagem, onde cada elemento tem seu significado. Por exemplo, o leão, o animal nacional do país,
E isso não é mera coincidência. O leão está retratado no brasão do Quênia e simboliza força, independência e a natureza selvagem, como se estivesse alertando: não se aproxime demais, se não quiser se tornar o jantar. Essas criaturas magníficas, com suas poderosas manes e postura majestosa, personificam não apenas a fauna, mas também o espírito de seu povo. No Quênia, os leões não são apenas predadores, são verdadeiros reis que habitam as vastas paisagens da famosa reserva Masai Mara, onde descansam sob as árvores, observando tudo ao seu redor. Mas espere, não pense que os leões estão aqui apenas para sessões de fotos. Na verdade, é uma vida à beira do abismo, sobrevivência, luta por comida e território. E os moradores locais, especialmente a tribo Masai, têm um profundo respeito por essas poderosas criaturas, pois fazem parte de sua cultura. Os Masais consideram o leão um símbolo de coragem e bravura, e não é à toa. Para enfrentar esse rei, é preciso ter coragem de ferro. Aqui existe um paradoxo interessante. Enquanto os leões personificam a força, eles próprios estão ameaçados de extinção. A relação inadequada do homem com a vida selvagem, a caça e a perda de habitat, essa é a verdadeira ameaça para esses majestosos animais. Mas, se você decidir visitar o Quênia, não deixe de fazer um safari. Ver um leão na natureza é como encontrar uma lenda que ganha vida diante de você. Imagine-se atravessando a savana e, de repente, notar um enorme leão se levantando lentamente da grama, bocejando e começando a caminhar, como um rei em um desfile. Isso não é apenas um espetáculo, é um momento que faz o coração acelerar. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre os leões e como eles se tornam parte do ecossistema em que você também terá a chance de participar. Então, pegue sua câmera e prepare-se para observar como a vida real se desenrola diante de você. Aqui está o Quênia, com sua vida selvagem e seus majestosos leões. Não pense que o Quênia se resume apenas à vida selvagem e animais exóticos. Aqui, como em qualquer outro canto do planeta, existem suas regras e leis. E acredite, os quenianos levam a ecologia a sério. No início, quando descobri que o uso de sacolas plásticas é estritamente proibido no Quênia, pensei: sério, é tão rigoroso assim? Mas, como se revelou, não é brincadeira. Desde 2017, quem usa sacolas plásticas aqui pode não apenas levar uma multa, mas também acabar na prisão. Imagine, você vai ao mercado e, por ter pegado uma sacolinha para suas compras, corre o risco de enfrentar uma pena real. Não se trata apenas de medidas simbólicas, mas de uma verdadeira luta contra a catástrofe ecológica, porque o Quênia não quer que suas paisagens deslumbrantes sejam soterradas por plástico. E, aliás, essa é uma das leis ambientais mais rigorosas do mundo. Os moradores se adaptaram a essa novidade e aprenderam a usar sacolas e recipientes reutilizáveis, o que, convenhamos, parece muito mais sensato do que continuar saturando o planeta de lixo. Sim, pode parecer um exagero, mas sejamos honestos. Se tivéssemos leis tão rígidas em todo lugar, talvez não estivéssemos vendo os oceanos afundarem em um mar de plástico. Pense bem. No Quênia, onde a economia depende em grande parte do turismo, eles entendem que a limpeza e a preservação da natureza não são apenas palavras bonitas, mas a base do futuro. E sim, isso exige esforço, mas parece que os quenianos têm um plano que realmente funciona. Então, se você decidir vir para cá, não esqueça de levar uma sacola reutilizável. Veja só, uma coisa simples, mas quanta conversa e discussão gira em torno disso. Mas são essas pequenas coisas que tornam o Quênia o que é. Um país que não teme nadar contra a correnteza e proteger sua natureza, mesmo que isso cause estranhamento nos turistas.
Quênia não é apenas uma paixão pela vida selvagem e um compromisso com a ecologia, mas também um milagre geológico. Você sabe o que torna este país tão único? O Grande Vale do Rift. Sim, exatamente ele, essa enorme falha geológica que atravessa o país e cria paisagens absolutamente deslumbrantes. As impressionantes cadeias de montanhas e os profundos cânions não são apenas cenários para fotos no Instagram, mas verdadeiros berços de biodiversidade. Imagine que, neste vale, se concentra uma enorme quantidade de nichos ecológicos, cada um repleto de vida, desde espécies raras de plantas até animais surpreendentes. Este vale é como uma arena gigante, onde a natureza encena seus espetáculos, e a cada vez esse show é único. Aqui, o espírito da antiguidade paira no ar, e não é por acaso, pois foi aqui que, outrora, se localizavam antigas aldeias humanas. Os habitantes locais não apenas vivem nessa magnificência, eles extraem dela todos os benefícios possíveis. A agricultura em tais condições é uma arte sem igual, e os ecossistemas criados pelo Vale do Rift fornecem aos locais fontes de alimento e água. E se você pensa que isso é apenas uma paisagem bonita para turistas, está muito enganado. Essa fenda não é apenas uma questão de beleza, mas também de sobrevivência. Tudo está interconectado. Assim que você percebe que a natureza não é apenas um pano de fundo para o seu lazer, mas o jogador mais importante nesse jogo, você começa a olhar tudo de uma maneira diferente. Não é surpresa que o Vale do Rift atraia não apenas turistas, mas também cientistas de todo o mundo. É como uma grande aula de geologia ao ar livre, e acredite, realmente vale a pena ser estudada. No Quênia, a natureza não é apenas o pano de fundo da vida, é a sua base, e o Grande Vale do Rift demonstra isso de forma clara. Os parques nacionais do Quênia não são apenas reservas, são verdadeiros teatros naturais, onde a cada dia uma nova apresentação da vida selvagem é encenada. Se você deseja ver a Grande Cinco, o leão, o leopardo, o rinoceronte, o elefante e o búfalo, não pode deixar de visitar lugares lendários como Masai Mara, Tsavo e Amboseli. Em Masai Mara, por exemplo, você pode observar leões caçando antílopes, como em um reality show, só que sem roteiristas e com vítimas de verdade. Esses parques são como enormes aquários, mas em vez de peixes, elefantes nadam, e em vez de corais, savanas repletas de vida. Tsavo, por sua vez, é uma vasta extensão onde você pode se sentir um minúsculo, mas essencial, elemento nesse imenso mecanismo. Os leões que parecem apenas cochilar sob as árvores estão, na verdade, atentos a tudo que acontece ao redor, prontos para mostrar sua força. E se você acha que isso é apenas uma imagem para o Instagram, você não compreende com o que está lidando. Cada visita a esses parques é como mergulhar em um livro vivo sobre a natureza, onde você mesmo é o protagonista. Amboseli, com sua majestosa vista do Kilimanjaro, é talvez o ponto mais fotogênico do Quênia. Os rebanhos de elefantes que você pode encontrar contra o fundo do pico coberto de neve são algo extraordinário. Cada vez que você vê esses gigantes caminhando pela savana, percebe que aqui a natureza e a cultura dos habitantes locais se entrelaçam como em uma antiga lenda, uma combinação insana de força e beleza. Mas não pense que tudo é tão simples. Esses parques atraem não apenas turistas, mas também muitas pessoas dispostas a romper o equilíbrio em nome de seus interesses. Portanto, ao embarcar em uma viagem dessas, você deve lembrar: você não é apenas um espectador, você é parte desse complexo e frágil espetáculo ecológico. E quanto mais você aprende, mais entende que tudo isso não é apenas paisagens para descanso, mas verdadeiras reservas de nível mundial que merecem respeito.
Agora vamos falar sobre a culinária queniana, que, curiosamente, não é muito conhecida fora do país, mas é um verdadeiro tesouro gastronômico. Imagine-se perambulando pelas ruas de Nairobi e de repente seu nariz lhe diz que é hora de um lanche. E então você vê barracas de rua que o atraem com seus aromas. A primeira coisa que você deve experimentar é o ugali. Não é apenas um acompanhamento, mas a verdadeira base da mesa queniana. Na essência, é uma papa de milho, mas não pense que é sem graça. O ugali é como o melhor amigo de qualquer prato, especialmente das carnes. Nyama Choma é outro sucesso. E se você ama carne, esse é o seu prato. A carne assada na brasa, preparada bem na rua, com aquele defumado e crocante, fará seu coração acelerar. E não se esqueça do chá doce com leite, que os locais bebem como água. Esse chá não é apenas uma bebida, mas uma verdadeira cerimônia, símbolo de amizade e hospitalidade. Ele é servido em todo lugar, de restaurantes caros a quiosques de rua, e é sempre uma escolha acertada. Mas não se engane, amigos, a culinária queniana nem sempre é perfeita. Alguns pratos podem ser bastante simples, e se você está em busca de sofisticação, talvez não seja aqui. Mas é isso que torna tudo encantador: a simplicidade e a fartura, e não alguma excentricidade elaborada. No Quênia não há tempo para excessos. Aqui se valoriza a comida de verdade, que enche os estômagos e aquece as almas. Então, quando você estiver no Quênia, não passe batido por essas barracas de rua. Não é apenas comida, é sua imersão na cultura queniana. Cada mordida é como uma pequena viagem ao coração do país, repleta de sabores e aromas. E sim, não esqueça de perguntar aos locais sobre seus pratos favoritos. Eles terão o maior prazer em compartilhar seus segredos. Quando você se aventura pelas ruas do Quênia, parece que tudo ao redor pulsa com energia. A vida cotidiana aqui não é apenas uma rotina, mas um verdadeiro espetáculo, onde cada um desempenha seu papel. Os mercados locais são como um organismo vivo, onde cada respiração se enche de cores vibrantes, sons e aromas. Basta entrar em um desses bazares para sentir como a atmosfera te envolve. Os vendedores gritam alto, oferecendo os seus produtos, enquanto os compradores, sem se envergonhar, negociam como se fosse uma arte. O cheiro de frutas frescas, especiarias e carne assada paira no ar, e a vontade de pegar algo gostoso para experimentar surge instantaneamente. Não se esqueça das barbearias de rua, verdadeiros mini salões ao ar livre. Sentados em cadeiras simples, os locais recebem cortes de cabelo e penteados, e todo o processo se transforma em um verdadeiro show. Nesse ambiente, até mesmo um corte de cabelo comum parece um evento. Duas pessoas podem discutir as últimas fofocas, enquanto o barbeiro trabalha habilidosamente com as tesouras, e uma multidão se forma ao redor. Falando sobre moda de rua, é importante notar que os quenianos sabem se vestir. Aqui não há espaço para trajes sem graça. Tecidos vibrantes, silhuetas extravagantes e combinações ousadas são o que você verá a cada esquina. Os designers locais não têm medo de experimentar, e por conta disso, até mesmo um simples passeio pela rua se transforma em uma exposição de moda. Cada um deles parece dizer: Olha, eu estou aqui. E não é apenas uma questão de aparência. Aqui, a moda é um meio de expressão. No Quênia, cada estilo tem seu valor, e os habitantes se orgulham de suas raízes e cultura, algo que certamente se reflete em sua aparência. Assim que você se deixar levar por esse fluxo, perceberá que a vida no Quênia não é apenas uma existência, mas uma verdadeira sinfonia de sons e cores. Aqui não se costuma se esconder atrás da monotonia cinza. Cada dia é uma nova oportunidade de descoberta, e cada esquina pode contar sua própria história.
Sim, pode ser que nesta vida não haja espaço para restaurantes requintados e hotéis luxuosos, mas com certeza ela é repleta de emoções autênticas e momentos reais que não se compram com dinheiro. No Quênia, a vida nas ruas não é apenas um cenário, mas a base sobre a qual toda a cultura se constrói. Esqueça os roteiros turísticos convencionais. Quando se trata da arquitetura do Quênia, tudo aqui é diferente. A paisagem arquitetônica do país não é apenas um conjunto de edifícios, mas sim uma verdadeira crônica, onde se entrelaçam diferentes épocas e estilos. Vamos começar pelo Forte Jesus em Mombasa. Não é apenas um antigo forte, mas uma verdadeira fortaleza, construída pelos portugueses no século XVI. Ele é como um enorme testemunho de pedra, observando a passagem dos tempos. As paredes do forte lembram não apenas os invasores, mas também os habitantes locais que lutaram por sua liberdade. Ao caminhar por seus corredores, você sente que a história literalmente respira ao seu redor. Mas não pense que isso é tudo. O Quênia ainda tem muitas surpresas arquitetônicas. Os edifícios em estilo Swahili são verdadeiros obras-primas que podem ser encontradas ao longo da costa. Essas casinhas de paredes brancas e portas de madeira esculpidas parecem ter saído de um conto de fadas, e posso assegurar que elas não perderam seu charme com o passar do tempo. Os modernos centros empresariais em Nairobi são uma história completamente diferente. Aqui, arranha-céus cortam as nuvens, e você percebe que o Quênia não apenas olha para o passado, mas também está ativamente construindo seu futuro. O céu está repleto de altos edifícios que simbolizam o crescimento e as ambições do país. Esse ecletismo arquitetônico reflete o espírito do Quênia, que equilibra tradições e modernidade. É surpreendente como todos esses estilos coexistem, como se dissessem: somos diferentes, mas temos uma única história. Cada edificação, desde a histórica até a ultramoderna, narra os caminhos que este país percorreu, suas lutas, vitórias e aspirações. Portanto, a arquitetura do Quênia não é apenas concreto e tijolos. É um testemunho vivo de sua história e sabe exatamente como chamar a sua atenção. Não pense que a arquitetura do Quênia é a única coisa que merece a sua atenção. As tribos deste país, em particular os Maasai, são verdadeiros tesouros culturais. Suas tradições não são apenas vibrantes, elas são como uma bola de fogo que ilumina todo o cenário cultural. Se você já viu um Maasai dançando em trajes tradicionais, você entenderá do que estou falando. Esses caras sabem se mover. As danças dos Maasai não são apenas uma forma de entreter turistas. Elas representam uma conexão profunda com sua história e ancestrais. Cada gesto, cada movimento na dança não é apenas uma exibição, mas uma história inteira contada através do ritmo e da energia. E os rituais de iniciação pelos quais os jovens Maasai passam se assemelham a verdadeiros desafios. É um caminho para a vida adulta, repleto de significado e respeito. Não podemos esquecer também de suas joias, que parecem ter saído de algum show espacial. Cores vibrantes, padrões complexos. Tudo isso não é apenas moda, mas um reflexo de sua identidade cultural. Cada colar e pulseira não é apenas um acessório, mas um símbolo de status, idade e até mesmo da história da família. Sim, no Quênia, as tradições não apenas se preservam, mas se desenvolvem ativamente. Elas não estão escondidas no passado. Ao contrário, tornam-se parte da modernidade. Se você pensa que a cultura pode existir apenas em museus, você está profundamente enganado. Ela respira nas ruas, nas aldeias e nas festividades. As tribos do Quênia, como os Maasai e outros, mostram que as tradições podem ser não apenas respeitosas em relação ao passado,
mas também relevantes no presente. Esta é uma cultura que não apenas sobrevive, mas prospera, e é isso que faz do Quênia um lugar tão impressionante. Nesse contexto, as tradições das tribos não são apenas relíquias, mas elementos vivos e pulsantes do código cultural que continuam a moldar a sociedade. Se você pensa que o Quênia é apenas savanas sem fim e animais exóticos, está muito enganado. As principais festividades aqui são uma verdadeira mosaico cultural, onde se entrelaçam tradições estatais, religiosas e tribais. Por exemplo, o Dia da Jamhuri, que celebra a independência do país, não é apenas um dia no calendário, mas uma verdadeira festa com danças, músicas e desfiles que podem ofuscar qualquer folguedo de carnaval. Imagine só, as ruas se enchem de pessoas vestidas com roupas vibrantes dançando ao som dos tambores, como se o próprio espírito do Quênia tivesse descido das colinas para se alegrar junto ao povo. Mas isso não é tudo. O Eid al-Fitr, que é celebrado no final do sagrado mês do Ramadã, é mais uma oportunidade para os quenianos se reunirem. Aqui, religião e cultura se entrelaçam em uma só, e não se trata apenas de um ritual, mas de uma verdadeira festa, onde as pessoas se sentam à mesa, compartilham iguarias e, claro, dançam. E os festivais locais? Ah, isso é outra história. Cada região do Quênia se destaca por suas festividades, que podem ser tão vibrantes quanto um dia ensolarado ou tão cheias de profundo significado quanto a mensagem dos ancestrais. Por exemplo, o Festival Maasai não é apenas um espetáculo para turistas. É um grande evento onde as tribos se reúnem para mostrar suas tradições e fortalecer os laços entre gerações. Aqui, é possível ver a juventude recebendo o bastão de seus antepassados, preservando e desenvolvendo suas raízes culturais. Não subestime a importância dessas festividades. Elas não são apenas uma desculpa para se divertir, mas uma oportunidade para os quenianos se unirem, lembrarem de suas origens e demonstrarem sua identidade. Se você acha que tradições maçantes ficaram no passado, dê uma olhada no Quênia. Aqui a festa não está apenas no ar, ela está em cada gota de suor, em cada risada e em cada dança. Este é um país onde a cultura não apenas sobrevive, mas floresce e encanta os olhos. Quênia não é apenas um país, é um verdadeiro caleidoscópio de contrastes, onde as tradições mais antigas se encontram com as realidades modernas. Desde as paisagens de tirar o fôlego com os arranha-céus de Nairobi, até os rituais tribais que permanecem no coração das pessoas por séculos, aqui cada canto está pronto para surpreender. Você pode facilmente se deparar com uma das civilizações mais antigas, Xiense, e algumas horas depois se encontrar em um mundo de alta tecnologia e startups. É como se você abrisse um livro antigo e a cada página encontrasse algo completamente novo e inesperado. O Quênia quebra todos os estereótipos. Ele não é apenas sobre vida selvagem e safaris, mas também sobre cidades prósperas com uma vida pulsando no ritmo da modernidade. Compreender o Quênia não é apenas estudar uma única imagem, é absorver toda a paleta de suas cores, desde festivais vibrantes até celebrações tranquilas nas aldeias. Cada um de vocês que está assistindo a este vídeo tem a chance de descobrir seu próprio Quênia. Talvez seja uma dança hipnotizante dos Maasais ou um mercado movimentado em Nairobi que ficará na memória por muito tempo. Então, qual fato sobre o Quênia mais te surpreendeu? Escreva nos comentários se você já esteve neste país ou se apenas sonha com a viagem. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para não perder novos vídeos sobre países que quebram expectativas e fazem você olhar o mundo sob uma nova perspectiva. Há muito mais por vir. Fiquem conosco.